Alô, som. Ei. E. 1, 2. Parrilha, aperta um pouco mais aqui pra mim, ó. Do Oscar. Muito boa tarde para você, ligado às nossas redes sociais, em especial ao Facebook da Prefeitura de Tarumã. A partir de hoje nós temos um novo canal de comunicação, ou por que não dizer, um novo formato de bater um papo, trazer informações e falar de assuntos diversos aqui no canal da Prefeitura de Tarumã, sempre com convidados especiais, abordando temas de relevância para toda a nossa população, de uma forma diferente, aproveitando os momentos de podcast, enfim, sempre com convidados especiais, como eu disse há pouco, e por que não dizer que esse programa, o podcast de hoje, estreando aqui, não poderíamos ter outras pessoas a não ser
essas duas lideranças da nossa cidade, essas duas pessoas que fazem muito pelo nosso município e não poderíamos ter convidados melhores para essa tarde. E eu estou recebendo aqui com muito carinho nosso prefeito Oscar Gozzi e o nosso vice-prefeito Fernandes Baratella. Boa tarde, prefeito. Prazer ter você aqui com a gente nesse novo formato. E, acima de tudo, né? Começar já perguntando para você, Taru tá on ou tá off? Acho que tá on, prefeito, portanto que tem sido feito e esse momento para a gente poder papear aqui na tarde de hoje. Boa tarde, Nelson. Quero cumprimentar a todos que nos assistem, estão nos acompanhando nesse momento. E você que, eventualmente, vai estar vendo isso depois, não ao vivo, mas numa replicagem que poderá ser feito e será feito com certeza. Então, quero comentar a todos vocês e dizer que está hoje iniciando esse canal do Taru Taon. E Taru Taon de verdade, porque pela quantidade de obras, pela quantidade de serviços, pela quantidade de entregas, não tem outra forma de dizer senão Taru Taon. Fernandes, obrigado pela sua presença. Você que abriu mão um pouco da sua agenda nesse período da tarde para estar com a gente aqui, prestigiando esse momento também, que eu acho que é muito importante. Daqui a pouquinho vocês terão reunião de secretário, enfim. Mas a ideia é a gente poder abrir essa sequência de bate-papo, essa sequência de entrevistas que nós teremos aí ao longo deste ano de 2023, para a gente trazer informações importantes à nossa população. Obrigado pela sua presença aqui. Olá, Nelson, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui, compartilhando esse espaço com o prefeito Oscar. E, com certeza, essa oportunidade de fazer um bate-papo, trazer assuntos importantes, relevantes para a nossa comunidade, trazer as ideias, trazer os acontecimentos do nosso município, com certeza vai enriquecer aí o nosso diálogo com a população. É um canal direto para levar as notícias, a gente debater as ideias aqui. Então, a gente está muito feliz aí que esse será, com certeza, a primeira de muitas oportunidades para a gente bater um papo direto e reto com os nossos cidadãos tarumanenses. Deu tempo de almoçar, prefeito? Eu vi que você saiu meio às pressas aí, já voltou, enfim. Como é que é essa agenda maluca de um administrador? Tanto você vai para um lado, o Fernandes também vai para um outro, todo mundo ligado, todo mundo atento às ações, tendo que dar essa resposta. E, por um outro lado, também se cuidar da família. Enfim, não é fácil cumprir esse papel de gestor de uma cidade tão importante como é a cidade de Tarumã, né, Oscar? Verdade. O nosso dia começa muito cedo. Eu, sistematicamente, 6 horas da manhã eu estou de pé, já tomando meu café, banho, e aí para a rua, já passo em algumas obras, porque nós temos hoje mais de 20 obras em andamento. Então, tem até que fazer uma seleção, cada dia passar em algumas, porque num dia só gastaria o dia todo para visitá-las. Então, passo em uma das obras, mas com frequência na prefeitura, 7 horas da manhã, e daí o dia com agenda intensa, atendendo pessoas, despachando, atendendo secretários e resolvendo. Eu hoje, por exemplo, eu estava na rua às 7 da manhã, já fui ver uma obra que está em andamento lá no nosso laboratório do curso de máquinas pesadas. Depois tivemos uma inauguração, que vamos falar dela daqui a pouco. Já estive na prefeitura, despachando com secretários, com o vice-prefeito, atendendo pessoas da população, conversando com vereadores, olhando os documentos, despachando. Enfim, é uma agenda extremamente intensa. Estava marcado para 1h30. Eu saí do meu gabinete e era 12h55. Mas não poderia atrasar. Então, corre para lá, corre para cá. Ainda bem que eu tenho um acolhimento em casa, uma proteção muito boa, que cheguei lá, o almoço pronto, aí basta simplesmente fazer o prato, comer correndo, e já vim, então, aqui, e vamos tocar, porque daqui a pouco, 12h30, começa uma reunião do secretário, que vai até às 18h. Prefeito, você falou aí do ritual, acordar cedo, enfim. Nós estávamos no encontro da educação, e uma pessoa me abordou questionando a idade do prefeito Oscar. Quantos anos tem o prefeito Oscar? Eu falei, olha, 72 anos. Eu falei, não é possível. Eu falei, mas como que você acha que não é possível? Eu falei, rapaz, o homem tem todo um ritual cedo, toma um shotzinho de limão. Tal. É isso, prefeito? O que faz? Qual que é o segredo para manter isso de uma forma muito tranquila? Porque para estar bem e para poder também dar conta dessa correria toda, você precisa ter a saúde em dia. A base familiar precisa estar muito bem estruturada e acaba, quando a gente fala de estrutura familiar, todos entendendo que
precisa abrir mão de algumas coisas para um bem maior, que é o caso de administrar uma cidade que nem Tarumã, prefeito. Não é verdade. Eu tenho me ocupado, e graças a Deus tenho uma parceira, uma companheira, que é minha esposa, a Marilda, que cuida muito bem de mim. Então, quanto à alimentação, não preciso muito me preocupar, porque ela cuida, organiza, deixa pronto, e aí vai preparando sempre uma alimentação muito saudável, fruta, produtos à base de sementes, produtos que não tenham muito glúten, produtos que não tenham farinha branca, diminuindo o arroz mais integral, menos carne, mais legumes, verduras e peixe, enfim, é um cuidado com a alimentação. Por exemplo, refrigerante é algo que, na minha casa, eu não consumo refrigerante pelo menos nos últimos 10 anos, eu acho. Eventualmente, está numa festa e tal, há lá um copo, tal, uma bebida num refrigerante, mas também não tenho hábito de bebida de álcool intensamente, não é que eu não bebo, de vez em quando encontro os amigos, uma cerveja, às vezes uma outra bebida e tal, você acaba tomando, mas sempre de forma comedida, atividades físicas, pouca atividade física externa, mas em casa eu faço os meus exercícios. Mas é importante, Nelson, além da alimentação, você falou do shot de limão. O limão é algo que tem uma importância na saúde das pessoas, porque a gente tem que manter o corpo alcalino. E aí o limão, apesar das pessoas entenderem que ele é ácido, mas ele, na verdade, ele é alcalino, ele controla bem o pH do organismo. Mas a gente precisa estar bem com os medicamentos. Por exemplo, eu sou consumidor de vitamina D, isso tem me dado uma condição de enfrentar, às vezes, enfermidades. É difícil. Eu não me lembro de ter tido uma dor de cabeça nos últimos 5 anos. E gripe, é difícil pegar. Então, assim, tem um cuidado especial aí com a saúde, e isso me dá bastante energia. Agora, eu gosto do que eu faço, sou apaixonado do que eu faço. E sendo apaixonado do que eu faço, do que a gente faz, isso sempre facilita. Você está sempre com uma motivação interna muito forte. E uma coisa que Deus me ajuda muito é me dar muita paciência, me dar muita compreensão e enfrentar os conflitos sempre com muito zelo e muito cuidado. Então, isso traz tranquilidade. Então, dá energia, e eu, graças a Deus, tenho boa saúde para poder enfrentar os desafios do dia a dia, que são muitos, são muitos. Você está falando aí, prefeito, estou lembrando de uma frase que você sempre usa nas reuniões, no dia a dia com a gente aqui na prefeitura, que você sempre dá esse gancho falando muito a respeito dos exemplos, né? E quando você fala dessa questão do olhar para a saúde, do cuidado, o Fernandes tem pego muito dos seus exemplos e tem aplicado na vida dele ali, e tem vindo para cima da gente, falar, vocês precisam também tomar o limãozinho lá no período da manhã, estou mudando minha alimentação, vocês precisam fazer isso e aquilo. O exemplo realmente ele é interessantíssimo, né, prefeito? Porque às vezes não é muito no falar, né, mas é no mostrar, é no agir, que aí a gente vai trazendo pessoas para perto e as pessoas vão se adaptando a uma forma de viver, né? Uma vivência diferente. Né? Veja só, eu penso que tudo aquilo que você faz, que a gente faz e que para a gente faz bem, a gente precisa compartilhar. E às vezes enxergar uma oportunidade não é algo fácil. Então às vezes você fala uma coisa, mas a pessoa não capta, ou ele não se convence. Então você precisa insistir. Então, que boa notícia está dizendo que o senhor Fernando está fazendo esse patrulhamento com algumas pessoas, ele está contribuindo para aumentar a longevidade dessas pessoas, com certeza. Com certeza. E ele tem feito muito esse exercício, porque ele sempre, nas oportunidades que a gente está junto e ele conversando com as pessoas, ele sempre traz um exemplo e usa o seu exemplo também, Oscar, como uma forma de dizer, olha, funciona. O exemplo a gente tem aqui do lado. Então, é isso mesmo, né, Fernando? Tem que ter esse olhar, esse cuidado, e tudo que é bom, tudo que tem funcionado, replicar cada vez mais para as pessoas. Isso é verdade, Nelson. Nós estamos aí nesse mundo para aprender. E vai chegando a idade, os cabelos brancos vão aparecendo, a gente começa a se preocupar aí com a questão da saúde, cuidar bem da saúde. O Oscar é um baita de um exemplo, né? Eu só não tenho a mesma disposição dele, porque não é simples, não é fácil a vida que esse homem leva, fazer caminhada aí, andar 10 km na pista aqui em Volta do Lago, isso é para poucos. Eu, como não consigo fazer isso, né, a gente procura outras alternativas, mas como um exemplo que o Oscar sempre buscou alternativas, isso, aquilo, na pandemia ficou muito forte, essa questão da vitamina D,
é algo que a gente foi pesquisando, foi encontrando as alternativas, é algo que passou a integrar a minha vida. Todo dia eu faço alimentação suplementar com vitamina D e outras vitaminas, mas porque a gente tem um belo exemplo aí como deve se cuidar da saúde. Então a gente tem que pensar muito aí na questão da prevenção. Hoje é muito simples e fácil é questão de remediar. Já diz o ditado que a prevenção é melhor que o remédio. Então a gente tem que trabalhar isso mesmo, cuidar bastante da saúde, ter bons hábitos alimentares para que a gente possa ter uma vida aí com mais saúde e mais disposição. Essa questão da vitamina D é uma coisa interessante. Eu fiz uma bateria de exames esses dias e a minha vitamina D estava baixíssima. E o médico me passou vitamina D para eu tomar. Então, toda segunda-feira eu preciso tomar um comprimido, acho que de 50 mil, não sei como que é a pronúncia direitinho lá, porque estava muito, muito baixo. Então, assim, algo que de repente está descontrolado no corpo desencadeia um monte de outras ações, né, prefeito? E aí, a saúde precisa estar em dia também para poder cuidar, além da cidade, cuidar dos netos, cuidar da família. Quanto tempo faz que não vê os netos, prefeito? Já faz quase 40 dias, já estou com muita saudade já. Mas você falou da vitamina D, Nelson, a gente não vai falando as coisas da própria cabeça ou simplesmente porque acha que isso é legal e tal. Nós tivemos um momento em que nós fomos conversar com o Dr. Coimbra, que é o maior pesquisador, a maior autoridade no Brasil. Inclusive existe um protocolo chamado Protocolo Coimbra. Nós tivemos em São Paulo, no consultório dele, acho que no sábado de manhã, Fernandes? No sábado de manhã, onde foram pessoas ligadas à saúde, eu, Fernandes, médico, secretário, enfermeiras, para a gente entender. E ele deixou muito claro para a gente lá as vantagens, a eficácia. Depois disso, nós agendamos uma videoconferência com o Dr. Coimbra, onde reunimos todos os médicos e enfermeiros dos nossos PSF, da nossa área de saúde, e ele, durante 3 horas, fez toda uma explanação para dar segurança para a gente poder trabalhar esse assunto. E aí, nós estamos convencidos há algum tempo, até porque eu tomei, no período da pandemia, eu fiz contato com uma prefeita, que era prefeita na época, hoje não é mais, ela chama Fábia Richter, lá do Rio Grande do Sul, chama, acho que Cristais, uma cidade do Rio Grande do Sul, onde ela, no início da pandemia, adotou a vitamina D como uma prática de enfrentamento, de segurança e tal. E tinha lá um médico na cidade dela, que era orientador, que era um discípulo do Dr. Coimbra. Então, nós vamos fechando esse circuito até entender essa segurança e estamos hoje trabalhando com isso na nossa rede, com os nossos médicos dos PSFs, com as nossas grávidas, com nossos crônicos, para poder ajudá-los a ter. Como você falou, estava com a vitamina D baixa, a gente está procurando trabalhar, logicamente baseado depois de exames feitos, hemogramas feitos, para identificar um nível de vitamina D e, com segurança, poder ajudar essas pessoas a ter mais resistência. Muito bem. Estou monitorando aqui a hora por conta da agenda de vocês. Nós tivemos uma inauguração hoje cedo, prefeito, a retomada de um programa e um projeto muito importante para a cidade e pioneiro aqui em toda a nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Antes eu precisava aproveitar a presença de vocês dois aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre esse cenário. Nesse início de ano, nós estamos fechando o mês de fevereiro, já são 2 meses de um novo governo, né, de uma nova gestão. Você e o Fernandes, como que vocês estão avaliando? Talvez seja cedo ainda para poder ter uma análise mais crítica, mas como gestor, né, como que vocês estão avaliando e o que vocês esperam, prefeito Fernandes, dessa nova gestão federal e quais são os impactos para a cidade de Tarumã, nesse momento de transição, de início de governo? Você esteve em Brasília recentemente, eu acredito que há uns 15 dias atrás, visitando, participando de ações, visitando gabinetes, audiência na saúde. Qual que é a grande questão e o que paira hoje na cabeça de um gestor ou dos gestores com respeito a essa questão desse novo governo, não especificamente desse, mas essa transição, essa mudança de governo, quais são os impactos que o município pode e deve ficar atento aí para esses próximos anos, prefeito? Bem, logicamente toda transição muda o governo, é uma outra proposta, uma outra filosofia de trabalho,
E aí, nos dois extremos, tanto a nível estadual, com a posse do governador Tarcísio, e ele trazendo todo um corpo de novos secretários. Nós temos mantido contato, tivemos com ele já pessoalmente 2 vezes, temos tido agendas em São Paulo com secretários estaduais, com pessoas de contato, mas uma coisa inteligente que eu entendo que ele tenha feito é que ele trouxe os secretários novos, mas ele manteve os técnicos de segundo e terceiro escalão ainda, pelo menos nesses primeiros 100 dias de governo. Então, os pontos de conexão que nós tínhamos com os técnicos, eles se mantêm. Então, nós estamos fazendo essa aproximação dos secretários, conversando com o governador, com esse caminho dos técnicos que já eram amigos e que a gente mantém esse relacionamento. Isso tem trazido grandes facilidades. Mas também ele tem assumido o compromisso de que vai honrar todos os compromissos assumidos anteriormente. E isso está acontecendo com Tarumã, porque temos 2 bons convênios que já tivemos liberação do pagamento da primeira parcela, agora no mês de fevereiro. Nós temos já emendas, uma especificamente do deputado Camarinha, que apresentou uma emenda impositiva já no orçamento desse ano, que é um conjunto de equipamentos para uma academia lá no CCI, que está passando por uma reforma, e aí isso já está sem papel, a gente já está juntando a documentação para poder acompanhar. Então, o governo do Estado está avançando. Mas a gente ainda tem um tempo para poder criar essa relação de intimidade com os secretários e fazer andar os projetos. Eu acho que é normal, vai gastar os primeiros 6 meses para isso, está ok. Até para os secretários conhecerem o Estado, conhecer toda a estrutura, isso não é tão simples. E a gente teve um episódio agora, um desastre ambiental, um evento crítico, extremamente crítico, que foi lá em São Sebastião, no litoral, e isto está consumindo grande parte do tempo dos secretários e do próprio governador. Então, isso aqui tem dado essa distensão. Em relação ao governo federal, também a gente tem essa expectativa, porque há uma proposta agora diferente, e nós estivemos em Brasília para conferir isso. Até porque, no período que nós estivemos lá, muitos prefeitos também foram, do Brasil inteiro, porque é o momento em que os deputados estão selecionando para qual município vai encaminhar os recursos das suas emendas. E a gente foi lá para garantir ou para carimbar o recurso que virá para o município de Tarumã, e a gente deixou bons pedidos lá, boas conversas, e com certeza isto vai trazer benefícios. Nós temos uma expectativa, já com algumas informações, sem nominar qual deputado ainda, mas mais de 2 milhões de reais já estão garantidos para o exercício desse ano e do ano que vem. Então, já foi um resultado muito favorável. Nós tivemos, como você disse, na saúde, falando com a ministra da Saúde, Brasil, abriu um espaço para 8 prefeitos, e nós estávamos entre os 8 prefeitos que fomos lá. Conversamos com uma secretária, junto com ela, uma secretária que tem uma secretaria especial, que é a secretária que valida os indicadores, que cuida do DataSUS e que cuida da telesaúde e digitalização, na saúde digital, também, inclusive, fazendo um convite para que ela venha conhecer Tarumã, e ela já concordou em fazer uma agenda nos próximos 30 dias, talvez, e está vindo a Tarumã para conhecer a nossa experiência em telesaúde ou telemedicina, porque esse é um propósito do governo federal, de fazer isso Brasil, e do governo estadual, fazer isso para todos os municípios. Então, uma citação dela, por exemplo, você tem uma pequena cidade no interior da Amazônia, no interior do Pará, no interior do Maranhão, no Acre, que não tem médico, e nenhum médico tem interesse de ir por lá. Então, você pode chegar com o médico lá através da telesaúde, que hoje está muito bem organizado, aprovado e segmentado. Também tivemos lá na Anatel, nós fomos na Anatel para discutir a questão de cobertura do telefonia celular, e lá éramos Tarumã, Maracaí e Paraguaçu, que temos problema nos 3 municípios, outros também têm, mas nós conseguimos essa agenda, e aí a gente foi falar. Por exemplo, nós identificamos lá, pela informação da Anatel,
que quem vai a cobertura de uma cidade, de acordo com o edital, é de 80%. Desde que a concessionária cobriu 80%, ela já cumpriu o que está no edital. Tarumã tem uma cobertura de 98%. Então, praticamente 100% coberto com sinal de telefonia celular. Mas nós temos um problema. Lá no nosso complexo de saúde, é ruim, é difícil falar de celular lá de dentro. No distrito industrial, é difícil, não pega celular lá. Então, nós vamos falar desse assunto e aí conseguimos dar uma informação de qual é o representante da Vivo, que cobre Tarumã, para o estado de São Paulo. E aí, essa pessoa, depois da volta, já fiz contato com ele, tem uma agenda em São Paulo essa semana, já vou estar conversando com ele em São Paulo para a gente discutir isso, porque como é que a gente traz empresas que se instalam lá, chega lá, não tem celular. Então, esse é um assunto que a gente foi debater e também fomos levar a questão de priorizar Tarumã para que nós possamos ser, no interior do estado, um município contemplado, mesmo antecipando o prazo do cronograma, com a cobertura 5G. Nós temos um projeto aqui de integração com a área rural, com os produtores rurais, com as empresas que usam da tecnologia, da comunicação com as máquinas que são hoje controladas eletronicamente. Então, a gente gostaria de já estar trabalhando, oferecendo o Tarumã como um piloto para ter o 5G. Inclusive, nós falamos lá, a gente aprovou uma lei que autoriza a instalação de antenas para 5G, dando custo zero de incentivo, dando incentivo a custo zero para que as empresas possam vir aqui instalar as suas antenas. Porque no 5G, não sei se todo mundo conhece isso, cada antena tem que estar a 250 metros uma da outra. Então, quando fala antena, o pessoal pensa, é um autoportante, é uma coluna aí, que vai ficar a cidade, né? Um agulheiro de estrutura. Não é isso. As antenas de 5G são antenas de 45 centímetros, 50 centímetros. Você coloca, tem a torre também, e a gente já tem 3 torres aqui, mas se você pega uma antena dessa pequena, vai ficar em cima do prédio, vai ficar numa pratibanda, vai ficar num poste, enfim, ela vai ficar colocada de um jeito em que a 250 metros ela vai comunicar-se uma com a outra para fazer a cobertura do 5G. Então, esses assuntos foram tratados lá. A gente recebeu uma identificação, pegamos o contato de quem vai instalar 5G em Tarumã, é a empresa Sercontel, que é do Paraná, ela que foi a concessionária que ganhou o direito de fazer em Tarumã. Então, a gente agora ficou com uma série de ações estratégicas para fazer esse trabalho de desenvolver Tarumã. Para chegar essa cobertura de internet, telefonia até o distrito industrial, por exemplo, prefeito, é uma coisa meio rápida. A decisão ela depende de quem? Depende de uma validação da Anatel, por exemplo, liberando essa cobertura maior? Depende mais de uma operadora? De quem depende mais para que a gente consiga sanar essa questão diretamente do distrito industrial? Isso depende da concessionária. Então, depende Vivo, TIM ou Claro. São as três operadoras que têm torre aqui em Tarumã. Na medida em que Tarumã tem 98% de cobertura, eles já cumpriram as obrigações do edital. Então, as concessionárias falam, bom, eu já cumpri, por que eu vou investir mais recurso de equipamento e tecnologia se eu já cumpri? Estou de acordo com o edital, eu já cumpri isso aqui. Bom, então qual é agora o convencimento necessário? É que nós temos e teremos em breve tantos usuários no distrito industrial que vai justificar o investimento que eles terão que fazer de equipamentos e tecnologia para poder atender. Essa é a minha conversa com um senhor chamado Da Ruiz, que está cobrindo o estado de São Paulo, que eu tenho uma agenda com ele em São Paulo essa semana, para entender o que é necessário, o que é preciso fazer. É possível, não é possível? Então a gente vai trabalhar e vamos insistir nisso. Se depois for necessário uma ação mais política e tal, nós vamos encontrar parceiros que vão nos ajudar politicamente para essa função. Mas nós vamos atrás, porque os investidores que estão lá gerando emprego, gerando renda, gerando divisa, eles precisam desse cuidado, desse apoio do poder público municipal. Fernandes, até porque a gente, quando fala de infraestrutura, tecnologia, telefonia, tudo isso está ligado numa questão de uma empresa que vem para poder investir na cidade.
E ainda bem que a cidade de Tarumã se preocupa também com tantas outras coisas, né? Fibra ótica, ter aí uma série de prestação de serviço, falando da questão municipal, mas essa questão do distrito industrial realmente é uma reivindicação já que merece uma atenção, e eu tenho certeza que com essa força política, de convencimento, de história, e quando as pessoas enxergarem a Tarumã, que realmente merece essa atenção, acredito que não teremos muita dificuldade para termos e anunciar essa conquista muito em breve, né, Fernandes? Exato, Nelson. Hoje não se fala em tecnologia se não fala em internet. Uma coisa não tem como desassociar da outra. E essas demandas que surgem no município, a gente está muito atento, buscando aí resolver isso. Como disse o prefeito Oscar, esteve lá na Anatel conversando com os técnicos para que a gente possa ofertar a melhor cobertura de telefonia móvel, de internet, para que as pessoas, as empresas que estão aqui em Tarumã possam desenvolver o seu trabalho, fazer os investimentos e, com certeza, buscar os seus resultados. Mas é uma tendência que nós estamos verificando, estamos acompanhando, estamos muito atentos, que é tudo essa transformação que nós teremos nesse mundo globalizado, que será um mundo da tecnologia antes do 5G e após o 5G, com uma velocidade de internet calculada em 200 vezes mais que nós temos hoje com a 4G, trará uma revolução. Então, o município, a gente já tem toda a legislação nossa aprovada, estamos prontos e aptos para receber esse investimento. É evidente que isso se dará de forma escalonada. Primeiro, todas as capitais do país estão sendo implantadas, depois as cidades maiores, e aí tem uma previsão da Anatel para que os municípios sejam contemplados com a 5G. Mas, se houver uma possibilidade, os municípios já têm a legislação pronta, Tarumã já está ok, já está tudo dentro do que pede a legislação para que a gente faça esse investimento aí e esteja apto a receber empresas e negócios que vão aí garantir a sustentabilidade tecnológica do mundo, porque é uma revolução que vem acontecendo nesse momento e cada vez mais as oportunidades vão surgir para quem estiver organizado, para quem estiver pronto para esse momento. Para alguns isso é um atrevimento, para outros é fazer gestão com qualidade, com responsabilidade, de uma forma planejada, né, prefeito? Não tem para onde fugir muito, né? Pois veja, Nelson, o nosso entendimento e uma filosofia de gestão é que um prefeito ele tem que 50% do tempo dele olhar para dentro, cuidar das rotinas, mas para isso tem que ter uma equipe que resolva, que dê conta, e 50% do tempo tem que olhar para fora, buscar as experiências, buscar os conhecimentos e as práticas já de sucesso para você internalizar. Porque hoje você pode criar a partir de uma ideia, já que existe, ou a partir de uma prática em outros lugares. Então, por exemplo, nessa linha, fiquei sabendo lá também de um evento que vai acontecer, eu penso que em maio, em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é uma cidade do estado de Santa Catarina, que é uma das cidades que está melhor estruturada para essa questão do 5G e tecnologia. E lá a pessoa me deu o nome e tal, e nós estamos entrando em contato para, nesse evento que tiver, ou até marcar uma visita lá para conhecer a experiência deles. Quem sabe eles já encontraram um caminho de resolver aquilo que nós estamos com um problema aqui, e a gente poderá resolver mais rapidamente. Mas é isso, fazer gestão é buscar alternativas, é encontrar caminhos, é cuidar de pessoas, é fazer com que a cidade possa estar na rota do desenvolvimento. Ô Nelson, só aproveitar a oportunidade aqui e complementar uma pergunta que você fez para o Oscar, que as pessoas perguntam muito isso para nós no dia a dia, que está envolvido diretamente com a gestão, com a política, dessa questão da expectativa dos governos, seja ele o governo federal como o governo estadual. Como muito bem já fez, como o Oscar fez a leitura, nós estamos aqui mais próximo ao governador Tarcísio, que tem demonstrado uma capacidade de resolução, uma capacidade técnica, muito centrado, sempre estando por dentro de todos os acontecimentos e vem fazendo aí um processo de transição com bastante inteligência, no sentido de ocupar-se das pessoas técnicas com competência e colocar as pessoas por mérito nos seus devidos lugares. Então, a gente percebe-se uma transição bem tranquila, que, como o próprio governador tem dito, que vai manter todos os convênios e está mantendo os convênios com o município, quer fazer um governo voltado
para um olhar especial para os municípios. Então, várias ações que vêm sendo colocadas na sua gestão aí de 2 meses nesse sentido, de caminhar juntos com os municípios, e isso traz uma tranquilidade bastante importante para os municípios, principalmente os menores, que dependem muito desse repasse, dessa parceria, desse olhar do governo do Estado para repassar o recurso através de convênio, para que a gente possa realizar os nossos investimentos no município. Mas a gente destaca também, é uma preocupação, tanto minha como do Oscar, qualquer gestor, no sentido da gente ter a economia do país, uma economia sólida, uma economia que tenha uma estabilidade, que tenha uma segurança. E isso reflete diretamente no orçamento do município. Se a economia vai bem, a inflação está controlada, as coisas tendem a caminhar e o PIB, o PIB, o Produto Interno Bruto do país crescendo, com certeza isso ajuda também na arrecadação. Porque muitas vezes a gente tem que se perguntar de onde que vem o orçamento do município, né? E isso é composto por tributos municipais, como o IPTU, tributos estaduais, como, por exemplo, o IPVA, o ICMS, e os tributos federais, que é onde está a grande concentração de recursos, que é através como, por exemplo, o imposto de renda, o IPI e tantos outros, PIS, COFINS, PASEP, tantos outros tributos que o governo federal que arrecada essa grande quantidade do bolo tributário que o brasileiro paga. E para que esse futuro seja um futuro mais tranquilo, que os municípios possam se organizar suas políticas públicas de serviços que vão ser ofertados, depende muito, muito de como que está a economia do país. Então, a nossa expectativa, e a gente torce para que isso aconteça, é que tenhamos uma estabilidade política, uma estabilidade econômica e que a macroeconomia possa caminhar bem, trazendo aí a continuidade da arrecadação da receita da União, e que, com certeza, daí fazem as transferências para o município. Diante das transferências é que nós vamos fazer as nossas atividades, os nossos projetos, ou não. Então, é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, olha, nós vivemos num município de 15 mil habitantes, dentro de um estado com outros 645 municípios, e dentro da União com mais de 5.500 municípios. Então, nós dependemos e muito como vai caminhar a política federal, a política econômica, principalmente, que vai ditar as regras de como que o município também pode avançar. Avançar bem, se tudo caminhar bem. Avança ou diminui a sua perspectiva de acordo com aquilo que a União arrecada e repassa para o município. Então, é algo que a gente, independentemente de questões políticas, a gente torce para que isso dê certo, para que o país avance, para que as coisas possam caminhar bem, e aí todo mundo se beneficia com esse processo de a gente desenvolver políticas públicas que vá ao encontro e ajude o cidadão que mais precisa. Mendelson, você falou da gestão. Eu queria só complementar também, que fazer a gestão de uma cidade, ao prefeito, ao vice-prefeito, nós somos os facilitadores. A gente precisa ter uma Câmara que entenda as propostas, ter um time, e a gente agradece o time que tem, porque tem feito muito, agradece a Câmara pelo trabalho que tem, mas eu preciso provocar aqui que a gente precisa de uma cooperação, de uma solidariedade, uma soma da sociedade. A nossa sociedade, não Tarumã, mas qualquer cidade, a sociedade precisa convergir para contribuir para um rumo, para a energia positiva. A crítica é importante, é legal, tem que ter alguém que faça a crítica, mas a crítica pela crítica, ela não leva a nada. É preciso que haja sugestão, a participação dos conselhos. Vamos ter agora, dia 2, a Conferência Municipal da Saúde. Então, esse é o momento do cidadão estar lá, é o momento dele participar, é o momento dele sugerir, dele contribuir. Não adianta depois ficar postando foto na internet ou fazendo uma crítica desse ou daquele procedimento que existe. Vai lá, participa, dá ideia, sugira, contribua. Tá certo? Nós acabamos de fazer uma reunião semana passada com famílias para falar a respeito da questão da juventude em Tarumã, da questão do consumo de drogas lícitas e ilícitas. De 1.200 famílias convidadas, nós tínhamos 60. Então, esta cooperação, essa participação é uma necessidade, porque a cidade é nossa, a cidade não é do Oscar, a cidade não é do Fernando, a cidade não é de quem está na gestão, a cidade é dos cidadãos tarumanenses. E essa provocação a gente precisa fazer sempre. Isso é cultural, prefeito? Porque assim dá-se a entender que é mais fácil transferir a responsabilidade. Então, assim, parece que é tudo culpa da prefeitura, a prefeitura é responsável, a prefeitura precisa fazer, a prefeitura precisa fornecer.
E quando o mínimo, né, que o cidadão precisa ter, ou nós, enquanto cidadãos, precisamos ter, é a participação da ideia, do debate, de trazer, de repente, ideias de solução para alguma questão que está sendo debatida ou não. Se a gente tiver um pouco mais de participação, de empatia e de entendimento no que diz respeito à questão da gestão e de um olhar para a cidade, acho que as coisas vão caminhar um pouco mais tranquilas, né, prefeito? E mais assertivas, né? Sim, a gestão, nós temos as nossas responsabilidades. A gente tem que ter coragem de tomar decisão quando o assunto aparece, quando a necessidade aparece. Mas é preciso que a gente tenha esse olhar mais ampliado de que a cidade é de todos nós. Eu além de prefeito, eu sou cidadão tarumanense, eu tenho família aqui, eu moro aqui, então eu tenho que cuidar dessa cidade porque é a minha cidade. É a minha cidade, a cidade que eu moro. A tua cidade, a cidade do Fernandes, a cidade de cada um. Então, se cada um de nós contribuir com um pouco, não é para ajudar o Oscar, não é para ajudar o Fernando, não é para ajudar a gestão, é para ajudar a cidade. E aí, despersonalizar da questão política para poder contribuir. Eu não estou aqui reclamando de ninguém. Eu estou fazendo uma provocação no sentido de convocar a cidadania de Tarumã para participar, para contribuir, porque com certeza nós vamos chegar mais rápido nos objetivos que Tarumã precisa. Muito bem. Vamos agora falar um pouco sobre o que aconteceu hoje no período da manhã, um momento de bastante alegria e depois, né, de 2 anos praticamente, 2 anos e meio, pós-pandemia, nós retomamos hoje um projeto que nasceu na cidade de Tarumã, né, com o seu olhar, prefeito, daquilo que você já tinha visto no exterior, e eu vou pedir para que você possa repetir um pouco daquilo que você contou para a gente no período da manhã lá e contextualizou como que nasceu esse projeto e o Espaço Vovó, que é um projeto e um espaço muito, muito bacana, que tem realmente um olhar para as pessoas que precisam de uma atenção. Enfim, gostaria que você pudesse falar, juntamente com o Fernandes, também contribuindo com a gente aqui no nosso bate-papo. E antes eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Facebook, mandando seus recados, interagindo com a gente. É isso que a gente quer mesmo, né? É a interação e um espaço aberto com a população para que você possa contribuir, sugerir, questionar. Esse é um espaço para a gente. A gente ia falar só do Espaço Vovó. Quantas coisas boas a gente já trouxe aqui ao longo do nosso bate-papo. E se não fosse a questão da reunião, a gente passaria a tarde aqui trazendo boas notícias e falando também dos desafios da cidade de Tarumã. Prefeito, voltando agora, Espaço Vovó, que momento importante, né? Realmente, Nelson, é maravilhoso, é emocionante. A gente fica sensibilizado e sente uma emoção muito forte quando a gente dá um pontapé inicial e abre as portas de um espaço como esse. Esse espaço ele está agora recebendo pessoas da nossa cidade a partir de hoje e tenho certeza, como eu disse um dia, quando a gente inaugurou o nosso serviço médico, serviço de saúde 24 horas, lá em 1993, naquele dia eu disse, olha, estamos abrindo hoje e esse serviço não vai fechar nunca em Tarumã, enquanto Tarumã existir. E de verdade está acontecendo isso. Então eu quero vaticinar novamente, eu quero profetizar que o Espaço Vovó, também aberto hoje para acolher, ele vai estar aberto sempre para poder atender a demanda de Tarumã, porque nós temos o propósito de que a gente precisa alongar a vida das pessoas. E para alongar, as pessoas têm que ter um ambiente, um espaço onde ele possa ser acolhido. Mas esse projeto ele nasce de uma observação feita numa campanha política. Eu visitando as ruas, as casas, durante uma campanha, cheguei numa casa onde tinha lá uma porta aberta da sala, tinha um senhor sentado lá no sofá da sala, e eu o conhecia, chamei pelo nome, ele levantou e veio meio cambaleante, se escorando, segurando, até na porta, mais próximo do portão, e eu chamei-o pelo nome mais uma vez e perguntei como é que ele estava, saúde, e disse, olha, estou vendo que você está sozinho em casa. Ele falou, eu fico sempre sozinho, prefeito, porque a minha família toda trabalha para poder cuidar das nossas obrigações, e eles saem cedo e eu fico sozinho. Eu falei, como é que é teu medicamento? De vez em quando eu tomo, às vezes esqueço, e a hidratação. Então,
O idoso, ele normalmente tem um remédio regular que toma ou pressão, diabetes ou algum outro tipo de enfermidade crônica, e também a hidratação, que todos nós precisamos tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Então aquilo me impactou bastante e eu fiquei com aquilo. Passado um tempo, eu fui convidado para uma reunião na casa da dona Fidelcina, e aqui eu quero render homenagens a ela e às pessoas que ela convidou para aquela reunião, para uma conversa. E eu entendia que era um período de campanha, então eu falei, olha, vamos me chamar lá para ou manifestar apoio ou para dar alguma sugestão. E quando eu cheguei lá, ela pediu a palavra e contou de uma sugestão que ela gostaria de dar, uma proposta que ela gostaria de dar, que era cuidar dessas pessoas que ficam sozinhas em casa. Então, aquilo encaixou com aquilo que eu tinha observado e aquilo me convenceu da necessidade de fazer. Nós colocamos isso no nosso plano de governo. Mas eu tinha tido uma experiência anteriormente, quando fui convidado pelo Rotary Club para fazer uma viagem aos Estados Unidos, com cursos todo pelo Rotary, num estado chamado Carolina do Norte. A Carolina do Norte é um estado maior concentrador de pesquisas contra o Alzheimer. E nós passamos lá durante 14 dias, onde 15 pessoas, entre médicos, enfermeiras, geriatras, psicólogo, eu de prefeito, mais assistentes sociais, dentistas, nós estivemos lá para conhecer a pesquisa, conhecer a universidade, conhecer o laboratório, conhecer as informações. Então foram muitas reuniões, foram muitos debates, foram muitas palestras, mas a gente foi ver na prática. E na prática a gente foi ver um local onde os americanos, as famílias, levam os seus entes queridos que têm Alzheimer para ficar ali morando nesse local. Quando você chega num local, é um prédio grande, parece um hotel. E ali, nesse local que nós fomos, tinha lá mais de 300 pessoas morando nesse local. E as pessoas ficam ali com toda a estrutura, sendo cuidadas. Agora, é importante, como eu falei hoje de manhã, nos Estados Unidos não tem SUS. Lá é tudo particular. É plano de saúde, é seguro-saúde, então não tem serviço como tem no Brasil, que é o serviço do SUS. E as pessoas tinham que pagar. Lá é mais ou menos $4.000 mês para manter uma pessoa hospedada nesse local, para ter os cuidados. Dinheiro do Brasil, R$20.000 por mês. Depois nós fomos conhecer outros espaços que também cuidavam de pessoas portadoras de Alzheimer, que era um espaço onde a família, levava o seu ente querido de manhã, ele ficava o dia todo com as atividades, com medicação, tomando medicação, hidratação, alimentação, atividades recreativas, e 5 horas da tarde a família ia buscar. Então aquela ideia, ou aquela prática lá da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, com portadores de Alzheimer, elas encaixaram com o nosso projeto aqui. Então a gente juntou essas duas coisas, e aí nasce, através da assistência social de Tarumã, a estruturação desse projeto chamado Espaço Vovó, com todos os critérios de seleção, de indicação, e a gente hoje abriu esse serviço, onde, através de um cadastro que nós temos, do nosso cadastro de saúde, a gente sabe quais famílias, em que endereço, temos pessoas já com idade avançada. Depois de visto isso, a social fez uma investigação para saber quem é que fica sozinho, porque a família sai para trabalhar. E aí, olhando a pessoa que tenha uma mobilidade, mesmo que um pouco reduzida, desde que não seja acamado, e que possa a família levar no espaço e buscar à tarde. Porque esse é um tratamento, não tratamento, mas é um cuidado compartilhado. Para facilitar, nós então criamos, já no passado, quando ia se lançar esse projeto, o nosso circular, que é o passe livre. Então, em todos os cantos da cidade, passa o ônibus, a família pode, se não tiver o carro, pode colocar o seu ente querido ou algum acompanhante, e tem um ponto que para em frente ao Espaço Vovó. Então, a gente oferece o transporte público para isso, não vamos com condução buscar na casa, porque é compartilhado. Eu vi isso nos Estados Unidos. As pessoas que iam para lá, a família ia levar todo dia. Não tem serviço de buscar na casa, nada disso. É a família, porque a responsabilidade de cuidar do ente querido é do familiar.
O poder público, ele ajuda, ele coopera, ele dá apoio, ele dá suporte, mas a família tem que fazer a parte dele. E é isso que nós estamos propondo nesse projeto. Está começando ali com uma estrutura, com uma equipe, a pessoa vai chegar de manhã, vai ter o café da manhã, depois tem atividades, ele vai poder conversar, fazer roda de conversa, ele vai poder ali fazer jogos, se quiser jogar um bingo ou jogar um dominó, vai poder, as mulheres que quiserem fazer um crochê, um bordado, ou um artesanato, mesmo que seja masculino, tem um espaço de descanso depois do almoço, vai ter uma alimentação toda ela balanceada por nutricionista, e eles vão passar o dia ali. E aí o medicamento vai estar lá, no horário certo vamos dar o medicamento, vai pedir às pessoas, vai cuidar para que ele esteja hidratado. Enfim, é um cuidado para que a gente possa alongar. Então, qual que é a ideia básica disso? Nós queremos alongar a vida dos tarumanenses. Então, um tratamento desse, amor, carinho, energia, alimentação, remédio na hora, hidratação na hora, a pessoa vai sair lá com autoestima elevada. Ele vai ficar feliz, ele vai ter assunto para conversar em casa. Se lá em casa ele estava conversando pouco, porque ele não tinha o que contar, porque ele ficava preso o dia todo, e só às vezes vendo a televisão, agora ele vai ter assunto para contar, porque ele conversou ali, ele viu, ele recebeu informação. Então ele volta para casa também com essa informação. E se as pessoas que estão ali tiver um alongamento da sua vida por conta disso, e com certeza vai acontecer, isso é missão cumprida, porque quem é que não quer ter o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, o tio, mais tempo vivendo junto? Eu quero, como disse lá, eu quero viver meus 100 anos. E vi lá hoje, tem uma senhorinha que começou a frequentar lá hoje, ela tem 92. Ela falou, seu Oscar, eu também quero passar dos 100, porque a minha mãe morreu com 106. Então, é esse espírito, é cuidar, dar amor, dar carinho, fazer com que a pessoa possa alongar a vida, viver melhor e ter o convívio dos seus familiares de uma maneira adequada. Como está o seu coração hoje, Oscar, entendendo que de uma visita, numa campanha eleitoral, você parou para ouvir uma pessoa e teve um olhar específico e questionou essa pessoa, depois, numa outra oportunidade, em uma reunião, o mesmo tema sendo abordado, isso foi planejado, colocado como plano de governo, discutido com os secretários, pensado o nome, pensado o local, qual é a infraestrutura que é possível oferecer. E hoje, né, depois de ter inaugurado oficialmente, Fernandes, lá aquele espaço, e depois ter suspendido a atenção por conta da pandemia, assim como foi em todo o Brasil, em todo o mundo, poder retomar hoje e a gente ver pessoas ali já sendo assistidas com muito carinho. Qual que é o seu sentimento no coração como ser humano, como pai, como avô, como filho? O que o dia, a manhã de hoje trouxe para você enquanto ser humano, prefeito? Olha, Nelson, é muita emoção e um sentimento de um ser humano que está fazendo aquilo que o coração pediu, mas que, como gestor público, posso fazê-lo. Porque eu, folhando aquilo lá, fiquei pensando, se eu tivesse a minha mãe, tivesse o meu pai, que também, por conta de eu precisar trabalhar, e dos meus irmãos também precisarem trabalhar, ele tivesse que ficar sozinho, e a gente não tivesse condições de pagar um cuidador para ficar com eles, então esse espaço seria a maior oportunidade do mundo. Então, realmente, em termos de sentimento, é sentimento de realização, de humanidade e compaixão. Fernandes, é esse mesmo sentimento? Olha, Nelson, com certeza nós ficamos emocionados, felizes, de poder participar, poder fazer a entrega oficial, de começar os serviços, mais um serviço que nasce em Tarumã com um olhar voltado para o social, voltado para as pessoas que mais precisam. E mais uma coisa que o Oscar comentou isso de manhã, e ele falou agora também, é que essa questão não é a prefeitura assumir a responsabilidade de cuidar do idoso, mas nós temos ali um espaço voltado para ajudar a família, aqueles que precisam se ausentar por motivos de trabalho, por outros motivos, que deixam muitas vezes o seu idoso na casa sozinho. E isso traz consequências
essa questão da alimentação correta, de tomar o medicamento e outras tantas coisas que faltam na vida de um idoso. Mas eu gostaria aqui de fazer uma reflexão que às vezes no dia a dia, nessa vida corrida, tumultuada que a gente leva, e sabemos nós que a população está envelhecendo, né? O Brasil está, cada vez mais, o número de idosos vem aumentando. E isso está trazendo alguns desafios para o setor público, de melhorar os espaços, questão de acessibilidade, questão de cuidar da saúde, voltados para esse público que cada vez mais vem crescendo. Mas uma reflexão que eu faço é que nós estamos propiciando esse local para que as pessoas possam conviver. Mas nada substitui o amor, o carinho, a afetividade, o respeito, a convivência do seu familiar, dos seus amigos com esse idoso. Então, e a gente, por vezes, se depara com algumas situações que na correria do dia a dia, o pai, a mãe, o avô fica lá num canto, sozinho, muitas vezes sem assunto, sem conversar. Muitas vezes as pessoas, a gente se pega falando, gastando muito tempo em rede social e não gasta ou não ganha alguns minutos da vida conversando com o avô, conversando com a avó, conversando com o pai, e isso faz toda a diferença. Então fica aqui um momento de reflexão para a gente valorizar o pai, a mãe, os avós, quem ainda os tem, para que aproveite ao máximo esse momento, dê muito amor, porque com certeza isso é o melhor remédio de todos, é o amor que a gente possa ofertar aí para os nossos pais, nossos avós. Eu fiquei muito feliz hoje com o depoimento, com a possibilidade de ter alguns idosos que iniciou esse projeto hoje. É um espaço de confraternização, um espaço de convivência, que eles vão poder ali conversar muito um com o outro, um ajudando o outro. Vai ter os momentos lá de atividades, de interação, de atividades lá que através do artesanato e outras coisas que vai ser implementada ali. Então, com certeza, nós ganhamos, Tarumã ganha com isso. É um espaço que tem muito para dar certo e que nós vamos, dentro em breve, ir ampliando o processo, porque é algo que, como disse o Oscar, demorou um pouquinho para sair do papel, mas agora é um caminho que nós temos que só crescer e agregar outras atividades ali. Então, é um sonho realizado, é uma perspectiva que dê muito certo, muito resultado, mas fundamental, a participação e o entendimento, a compreensão dos familiares de que nós somos um parceiro. A obrigação de cuidar do seu idoso é da família. Muito bem, só lembrando que o Espaço Vovó está localizado lá na Vila Cristal, ao lado da Escola Municipal Ivone Olivo Friso, né? Então, naquele espaço comunitário ali. E como é um serviço novo, eu acho que vale a pena também as famílias interessadas que estão sendo monitoradas, enfim, ir conhecer, né, prefeito? Conhecer a estrutura, conhecer a equipe, ouvir as pessoas que estão ali, ver de perto o que a prefeitura está oferecendo, para que tenha essa consciência de que a prefeitura está, nesse momento, oferecendo aquilo que é possível e aquilo que é de melhor nesse momento. Obviamente que conforme o tempo vai passando e o programa vai aumentando, né, vai tendo novas ideias, novos objetivos, ele também vai melhorando, né? Então nada começou e aí ele vai modulando de acordo conforme vai tendo a necessidade. É importante lembrar também que não é o serviço de convivência do idoso, não é? Hoje o CCI está passando por uma reforma e as atividades do CCI, que são atividades totalmente diferentes, estão acontecendo lá na Cruta. Então esse é um serviço específico, não é, diferente da convivência, né, o Centro de Convivência do Idoso, que também é um sucesso na nossa cidade, né, prefeito? Para a gente poder finalizar aqui, gostaria de falar dessa conexão que a gente viu hoje cedo lá. Como que a cidade de Tarumã está cuidando da sua população, porque nós tivemos lá a participação de 2 salas da Escola Municipal Ivone Olivo Friso. E essa conexão das crianças com os idosos, prefeito, as crianças recitando poema, participando, interagindo com esses idosos, é uma conexão que traz vida e que traz motivação, né? Para a gestão poder enxergar e entender que todas as idades estão sendo assistidas, é motivo de muito orgulho, né, Oscar?
Com certeza, quando você faz gestão, é preciso que você tenha esse pensamento holístico, amplo, global. Então, a gente tem hoje cuidados desde a gestante, com os pré-natal, com todos os acompanhamentos de saúde social. Depois, quando a criança nasce, a gente acolhe na creche, desde recém-nascido, muitos deles, e eles vão ficando conosco, e aí a educação, a saúde, o social, o acolhimento, os programas, o esporte, a infraestrutura, enfim, toda a cidade está acompanhando o crescimento e o desenvolvimento e a evolução dessas crianças. Depois, fase adulta. Na fase adulta, todo o empenho com o distrito industrial, com o PAT, com geração de emprego, com curso profissionalizante, com curso superior, com serviços de capacitação para ajudar na colocação de empregos, buscar empresas para vir para Tarumã. Então, você vai cuidando do trabalho. Depois, quando ele chega na idade mais da aposentadoria, ou na idade que ele vai parar de trabalhar, então aí é o cuidado com o idoso, e a gente cria esse espaço para fazer esse acolhimento. Então, esta ligação completa, desde a gestação, desde da fecundação até o momento que ele vai a óbito, é um pensamento global que o município tem. E nós temos como propósito ampliar a longevidade, ampliar o tempo de vida. Hoje, estatisticamente, Tarumã, a idade média, a expectativa de uma criança ao nascer é de viver 76,8 anos. Nós achamos que podemos aumentar isso. Já existe no Brasil a média de 78,6. A diferença são 2 anos. Parece pouca coisa, mas para você aumentar 2 anos, você tem que ter pessoas vivendo 80, 90, porque tem pessoas que morrem mais cedo. E quem morre mais cedo ou é recém-nascido por algum problema que não tem solução, ou é o jovem por conta do acidente, por conta de uma overdose, por conta de efeitos que não são naturais, mas que acontecem. Então, você equilibrar isso, para você aumentar a longevidade, é preciso que a gente tenha muitas pessoas passando dos 80, 90 anos. E fazer isso é algo que nos desafia muito. E a gente trabalha, não para aumentar isso, mas isso é só uma estratégia de fazer isso. O resultado é cuidar bem das pessoas, as pessoas viverem mais com as suas famílias, ficarem mais felizes. Esse é o propósito de todo esse projeto. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo acabou, prefeito. Você tem outra reunião agora, né, junto com os secretários. Fernandes, obrigado pela sua presença aqui. Uma conversa muito bacana, que poderíamos passar aqui o tempo todo, a tarde inteira, falando de assuntos tão relevantes. Amanhã a gente volta com mais um podcast, tratando de assuntos importantes também da nossa cidade. Nas redes sociais a gente vai divulgar o horário e o tema que a gente vai trabalhar amanhã, mas vem muita coisa boa por aí. E aí a gente deixa o canal aberto desse podcast para que as pessoas possam também participar, interagir com a gente. E mais uma vez, agradecer muito as pessoas que estão nos acompanhando, assistindo a gente através do Facebook da Prefeitura Municipal. Fernandes, obrigado pela sua presença aqui e seja sempre bem-vindo. Utilize aí o Tarumã Taon, Taru Taon, nosso canal de podcast da Prefeitura de Tarumã, para divulgar assuntos de relevância para a nossa cidade. Nós te agradecemos a oportunidade, Nelson, e com certeza estaremos aqui trazendo outras notícias e transformar isso numa rotina para que a gente possa comunicar diretamente com a nossa comunidade das ações que o município vem desenvolvendo, ouvindo as pessoas também e trazendo as notícias aqui. Tá bom? Agradeço a oportunidade e até uma próxima vez aí. Muito bem. Prefeitão, obrigado, viu, pela sua presença aqui e que Tarumã continue nessa linha de trabalho. E, Taru tá on, hein? Vamos juntos. Verdade, Nelson. Eu gostaria de agradecer a sua audiência e a você que teve a paciência de nos assistir até agora, mesmo que não tenha sido online, que tenha assistido posteriormente, mas dizer a você que quiçá, este hoje foi uma pequena amostra e que tenha ficado um gostinho de quero mais, que você tenha ficado com a expectativa de que terão outros assuntos de interesse da cidade e que você vai ficar curioso para poder assistir às próximas edições do Taru Taon. Por que Tarumã
Taru Taon, com você, comigo, conosco, que somos tarumaenses e queremos o futuro de uma cidade que seja uma cidade do futuro com gente feliz. Muito obrigado a você, até uma próxima. E olha, fique ligado nas redes sociais da Prefeitura com muitas informações e acompanhando os próximos episódios do nosso podcast do Taru Taon. Um grande abraço e uma excelente semana para você e para sua família.